Fala, jovem! Tudo bom com vocês? Pessoal, hoje eu quero trazer aqui a reflexão sobre a história de Jacó. Pessoal, Jacó era irmão gêmeo de Esaú, que apesar de serem irmãos, os dois tinham características muito diferentes um do outro. Esaú, ele era caçador, um aventureiro que passava dias longe de casa procurando caça, passando por paisagens e lugares diferentes e incríveis. Enquanto Jacó, por sua vez, ele era do lar, né? Ele ficava na casa da sua família, cuidando do rebanho dos seus pais e também ajudando sua mãe nas tarefas domésticas. Esaú era o filho mais velho, ou seja, ele teria o direito de receber as bênçãos da primogenitura. Essa bênção era algo especial dado a todo filho mais velho dos descendentes de Abraão, onde ele seria o patriarca, o sacerdote daquela família e receberia uma atenção especial, uma bênção especial divina. Aqui eu quero fazer uma pequena parada na nossa história para relembrar vocês que antes mesmo de Jacó e Esaú nascerem, um anjo havia visitado a casa de seus pais e havia lhes revelado que esses dois irmãos entrariam em um conflito e que no final desse conflito o irmão mais velho serviria o irmão mais novo. Rebeca nunca se esqueceu das palavras da profecia e sempre se espelhava nelas e acreditava piamente que Jacó deveria receber a bênção. Além de mais, Jacó era o filho preferido de Rebeca, porque ele sempre estava em casa com ela e a ajudava nas tarefas domésticas. Isaac, por sua vez, queria seguir a tradição e entregar a bênção da primogenitura para Esaú, que era o seu filho mais velho. E também tinha preferência a Esaú porque ele sempre voltava com uma história das suas grandes aventuras e Isaac se maravilhava com elas. Certo dia, Esaú, voltando de uma das suas aventuras, chegou em casa e com muita fome pediu um prato de comida ao seu irmão. Ele havia saído para caçar e não havia tido sorte, não achou nada e voltou muito faminto para casa. Jacó, por sua vez, que sempre almejava receber aquela bênção especial e se interessava muito por isso, ele pediu então que Esaú concedesse a ele a bênção da primogenitura em troca daquele prato de comida. Esaú, que nunca havia levado aquilo a sério e não tinha interesse de receber aquela bênção especial do primogênito, logo aceitou a proposta do seu irmão e firmou ali aquele acordo. Depois de alguns anos, Isaac, percebendo que já estava bem velho e que mal enxergava direito, chamou o seu filho Esaú e lhe pediu que caçasse um animal e que preparasse um prato bem saboroso a fim de Isaac abençoar Esaú pela bênção da primogenitura, pois já estava no fim de sua vida. Rebeca, ouvindo esse plano de Isaac, ficou preocupada e temendo que Isaac cometesse um grande erro dando a bênção da primogenitura a Esaú, chamou Jacó e arquitetou um plano para enganar o seu marido. Nesse plano, Jacó se faria passar por seu irmão Esaú e receberia primeiro a bênção da primogenitura. Tudo ocorreu conforme eles planejaram, e sabendo que o irmão o havia traído, Esaú ficou com muito ódio do seu irmão e decidiu matá-lo. Com medo de perder um de seus filhos, Rebeca ordenou que Jacó fugisse e que fosse para a casa de alguns familiares que moravam muito distante dali. Jacó fugiu de Esaú e estava arrependido e muito frustrado porque havia acabado de pecar contra seu pai e principalmente contra Deus. De uma hora para outra, agora Jacó, fugitivo, se sentia angustiado. O Espírito Santo lhe convencia de que ele havia pecado seriamente contra seu pai e contra Deus. O sentimento de solidão, a atribulação crescia muito no seu coração. Um medo lhe tomava conta dos seus pensamentos. E andando naquela estrada, que era escura e poderia ter bandidos naquele caminho até os familiares dele, poderia ter animais selvagens espreitando no meio da noite. Um remorso do que ele havia feito tomou conta do seu coração. Um desespero, um sentimento de abandono, e sentia-se que ele havia sido rejeitado por Deus por causa do seu pecado. No ápice da sua angústia, Jacó necessitava da ajuda divina para prosseguir. Ele então ajoelhou e orou a Deus, pediu que Deus lhe trouxesse de novo a esperança
que lhe desse a sua misericórdia e lhe concedesse o seu perdão. Precisava de um consolo naquele momento de angústia, naquele momento de desespero. E então Jacó adormeceu. Através de um sonho, viu que havia uma escada que iria do céu até a terra, e anjos subiam e desciam através dessa escada. Acordando, percebeu algo maravilhoso e se sentiu muito confiante e esperançoso novamente. O sonho de Jacó mostrava que haveria um caminho para onde o homem pecador poderia se apoiar para poder acessar o céu. Esse caminho do sonho de Jacó nos revela também o plano da redenção. Nos revela que um Criador, um ser divino, morreria e se tornaria essa escada, se tornaria um acesso ao céu. Através da morte de Cristo, Jacó poderia se salvar mesmo sendo pecador e mesmo pecando contra Cristo. Naquele momento, se arrependeu dos seus pecados e deixou de cometê-los. E então, se maravilhou na graça de Cristo. Talvez Jacó não tenha compreendido totalmente o plano e como seria a forma de que Deus enviaria seu filho para morrer nesse mundo por nós. Mas com certeza ali ele entendeu que ainda haveria um caminho para o céu. Essa escada ele ainda poderia subir. E essa escada representa o ápice, o caminho. E quem é o caminho, a verdade e a vida? Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Quantas vezes você já se sentiu atribulado? Quantas vezes você já não esteve nas condições que Jacó estava naquele momento? Você sentiu angústia? Você teve uma tribulação? Você se sentiu só, com medo? Você foi tímido? Você esteve desesperado? Você se sentiu abandonado? Quantas vezes você já foi rejeitado? E quantas vezes você pecou? Através daquele sonho, Deus revelou a Jacó que mesmo com tudo o que ele havia feito, havia um caminho. Havia alguém que poderia ajudar, que poderia salvar, limpar e redimir Jacó e toda a humanidade dos seus pecados. Esse é a reflexão que eu quero fazer com você hoje. Não importa quem você é, não importa o que você fez, há um caminho, há uma mensagem de esperança. E essa mensagem a gente precisa transmitir a todos que estão aqui nessa terra, a todo mundo precisa ouvir essa mensagem, de que existe um caminho. E Deus fala na Bíblia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Nós precisamos acreditar que, mesmo sendo pecadores, o nosso preço foi pago numa cruz, uma cruz de Calvário, onde um Criador morreu pelo pecador. E eu quero deixar e concluir essa reflexão com um texto que se encontra no livro Testemunhos para a Igreja, na página 539, no volume 5. Se alguém de nós finalmente for salvo, será apegando-se a Jesus como aos degraus de uma escada vertical. Nesse testemunho inspirado, a irmã Ellen White matou a charada. Se um de nós for salvo, será apegando-se a esse caminho que nós temos para subir aos céus. Esse caminho que nos leva à redenção, que nos redime do nosso pecado e apaga todas as nossas transgressões, por crer num Criador que morreu por nós e nos entregar a Ele. Essa é a mensagem que eu quero deixar com vocês hoje. Obrigado e até a próxima.